Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma das questões mais fascinantes da ciência. Aliás, nós havíamos conversado na última aula que a aula de hoje seria sobre o dualismo, né? A ideia de cérebro versus mente. Será que a mente ela reside no cérebro ou será que a mente é uma entidade, um fenômeno que não está necessariamente comportado ou sustentado pelas estruturas do cérebro? É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, durante muitos séculos, os filósofos e os cientistas debateram sobre como o cérebro produz nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos comportamentos. E é claro que muitas ideias surgiram. A psicologia usufruiu muito desses questionamentos promovidos pelos filósofos e até mesmo a neurociência. A neurociência veio responder muitas questões que os filósofos tinham levantado anteriormente. E pensando mesmo na evolução da estrutura do nosso cérebro, é esperado que nós passássemos por esse percurso em que as ideias foram dando origem a novas outras ideias e antes pensamentos puramente filosóficos foram ganhando novos rumos. Mas algumas pessoas permanecem com algumas ideias que foram muito debatidas, como, por exemplo, essa de mente e cérebro. Então, duas visões meio que opostas foram surgindo. Elas emergiram em dada época. E de um lado tinha a visão mecanicista e de outro lado tinha a visão mentalista. A visão mentalista sustentava a ideia de que a mente era uma entidade à parte e a mecanicista uma outra ideia. E que outra ideia? Bom, a ideia mecanicista, a hipótese mais mecanicista, afirma que o cérebro é como uma máquina complexa que funciona de acordo com as leis físicas e químicas. De acordo com essa visão, o comportamento é determinado pela atividade do cérebro, da mesma forma que o movimento de um carro é determinado pela sua estrutura e também pelo seu funcionamento. Essa abordagem mecanicista considera que o encéfalo, né, que são todas aquelas estruturas dentro da caixa craniana, nós falaremos mais sobre esses detalhes no futuro, é um sistema complexo, todavia, ele pode ser compreendido a partir dos seus pequenos componentes individuais. Ou seja, se eu separar componentes individuais, eu vou conseguir entender esses componentes e conseguir entender o funcionamento mais complexo do cérebro, certo? Mas, óbvio, não faltaram críticas a essa abordagem. A abordagem mecanicista tem sido criticada por alguns cientistas desde então. Alguns argumentando que a ideia mecanicista é muito reducionista. Eles afirmam que essa abordagem reduz o encéfalo a um simples conjunto de componentes físicos e químicos. Mas existe uma distorção na ideia do mecanicismo, né, da teoria mecanicista para a explicação da aprendizagem, da cognição residindo no material biológico. Acontece que é importante reduzir para conquistar. Virou até um jargão, não é mesmo? Dividir para conquistar. Mas realmente é muito importante. O genoma humano, por exemplo, só foi possível mapear o genoma humano a partir de muitos outros esforços, como, por exemplo, começando a estudar organismos menos complexos, como, por exemplo, algumas espécies de moscas. Conseguimos sequenciar o genoma de algumas espécies de animais e depois nós conseguimos entender como que funciona em órgãos mais simples, em organismos mais simples, e depois conseguimos aplicar isso em humanos, até por conta também das limitações éticas. Mas aqueles que criticam a teoria mecanicista, a abordagem mecanicista, argumentam que o encéfalo é um sistema complexo que não pode ser totalmente compreendido a partir de seus componentes individuais. E outra crítica à abordagem mecanicista é que ela não consegue explicar fenômenos cognitivos e comportamentos complexos, como a consciência. Os críticos argumentam que a abordagem mecanicista precisa ser complementada por alguma abordagem mais holística, ou seja, uma abordagem com um conceito que valorize a totalidade das coisas, onde tudo está interligado, que considerem o encéfalo como um sistema complexo. Como eu disse, essa ideia abriga uma distorção, porque quando você reduz um fenômeno para compreendê-lo,
você não está subestimando a grandeza desse fenômeno. Você está reconhecendo a sua incapacidade diante de tamanha complexidade. Então você acaba reduzindo para conseguir compreender. Mas, apesar das críticas, essa abordagem mecanicista continua a ser uma abordagem muito importante na neurociência, que trouxe muitos frutos. Ela fornece uma base bem sólida para o nosso entendimento do funcionamento do cérebro, do funcionamento do encéfalo como um todo. A abordagem mecanicista tem sido, na verdade, fundamental para o desenvolvimento de tratamento para uma variedade enorme de doenças neurológicas. Eu vou citar algumas. Doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica. Pela primeira vez em mais de 20 anos, os Estados Unidos aprovaram um novo medicamento para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa do sistema nervoso. Até agora, a injeção só era autorizada no Japão e na Coreia do Sul. Segundo estudos, a nova droga reduz em mais de 30% a progressão da doença. Conhecida como ELA, a esclerose lateral amiotrófica ataca as células nervosas, fazendo com que o paciente perca o controle dos movimentos. Essas doenças são causadas, em geral, pela morte ou pela degeneração de neurônios. Do Parkinson, por exemplo, uma área específica do cérebro, chamada substância negra, para de produzir o neurotransmissor dopamina, o que culmina nos sintomas motores. A abordagem mecanicista tem permitido que os cientistas identifiquem essas características das células comprometidas, identifiquem os genes e proteínas que estão envolvidos nessas doenças, o que levou ao desenvolvimento de novos medicamentos e terapias e nos leva, a descobrimento de novos medicamentos e novas terapias. Outro exemplo de como nos beneficiamos foi na elucidação de doenças psiquiátricas como a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia. Essas doenças, em geral, são causadas por alterações na função cerebral, dentre outras coisas. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, traumas influenciam para o transtorno, mas um componente neurobiológico é muito presente. E a abordagem mecanicista tem permitido que os cientistas identifiquem as regiões cerebrais mais envolvidas nessas doenças, e isso nos leva ao desenvolvimento de tratamentos e terapia. As doenças cerebrovasculares também, que é o exemplo de derrame. Essas doenças são causadas por danos aos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. E a abordagem mecanicista acaba permitindo que os cientistas desenvolvam novos métodos diagnósticos também e até, claro, tratamento para combater os vários tipos de derrames, não é mesmo? Como existem vários, mas a trombectomia cerebral, a terapia de reabilitação neuropsicológica, enfim, muitos benefícios surgiram. Alguns exemplos mais específicos de tratamentos desenvolvidos a partir da abordagem mecanicista incluem a L-Dopa, que é um medicamento usado para tratar a doença de Parkinson. A L-Dopa é um precursor de um neurotransmissor chamado dopamina, muito conhecido hoje em dia. Um neurotransmissor que é deficiente em pacientes com Parkinson, como eu disse. A área da substância negra para de produzir dopamina e acarreta os comprometimentos motores, os tremores. E a abordagem mecanicista dá um enfoque para o estudo dessas áreas. Qual área foi lesionada? Qual área que promove esses sintomas? Qual área cerebral precisa de uma intervenção? Vários outros medicamentos existem e que contribuem para o tratamento de doenças. Risperidona é um medicamento muito usado para tratar a esquizofrenia, por exemplo. A risperidona também na verdade, é um antagonista de receptores dopaminérgicos, ou seja, é um fármaco que promove uma ação específica em regiões ainda mais específicas do cérebro. E a partir da redução desses fenômenos muito complexos, nós podemos elucidar questões como essas. Ser capaz de produzir um fármaco que intervenha em uma função cerebral. Isso é muito importante. Poderíamos falar muito mais ainda. Mas o fato é que a abordagem mecanicista continua a ser uma área ativa de pesquisa na neurociência. Os cientistas continuam a desenvolver novos conhecimentos sobre o funcionamento do encéfalo, o que está levando, é claro, ao desenvolvimento de novos tratamentos, novos métodos,
novos métodos de imagem, novos métodos de pesquisa e por aí vai.